Todos são bem-vindos. Esta noite eu serei seu orador e vou contar a história do antepassado mais macho entre os machos que já existiu na minha família. Então venham, meninos e meninas, acomodem-se e deixem-me contar a história de Pantaleão Ponce, o homem que conseguiu algo que poucos desejaram. Mas será que essa história é real? Será que o relato passado nas últimas 2 gerações é uma exageração muito bem escrita? Não, é completamente real. As fotos de família o comprovam, mas por questões de privacidade prefiro não publicá-las. De qualquer forma, estou me arriscando ao publicar esta história. Então espero que compreendam. Por enquanto, vamos à história. El Salvador, ano de 1965. As ruas de paralelepípedo de San Salvador são o cenário desta história. Voltamos para uma choupana ao ar livre. O ninho de amor de um jovem casal. Helena, nome fictício, era a bela esposa de Pantaleão. Eles estavam casados há 1 ano e ainda não tinham filhos. Pantaleão, além de ter um dos piores nomes da história, era conhecido como um homem forte e trabalhador, mas também gentil e carinhoso com sua família. Qualidades difíceis de encontrar nos machões da época. A algumas quadras de distância, morava outra família, Alex e Maria, além de seu filho de aproximadamente 1 ano, a quem chamaram de Victor. Todos os nomes são fictícios, que eram os vizinhos mais próximos. Certa manhã entre julho e agosto, Pantaleão teve que fazer uma viagem que levaria de 1 a 2 meses. Desconheço o motivo da viagem, mas era tão importante que ele não poderia recusar. Com grande pesar, ele teve que deixar temporariamente sua amada esposa com a promessa de voltar logo. Como prometido, só levou 1 mês para poder voltar, mas naquela época não havia como contatá-la para informar sobre seu retorno. Então, com grande alegria, ele entrou em sua amada casa para ver sua esposa novamente. Sua surpresa foi enorme ao ouvir cânticos de amor de um casal vindo do quarto onde estava a cama de casal. Com um grande pesar em seu coração e com aquele sorriso de anseio apagado de seu rosto, Pantaleão se prepara para abrir a porta e encontrar sua amada Helena sendo empalada pelo sem-alma Alex. Naquele momento, uma lágrima rolou pela bochecha daquele homem desafortunado, e enquanto seu coração se despedaçava, ele sentiu uma dor intensa em seu peito, mas não tão intensa quanto o chute que ele deu no rosto de Alex, pois, segundo dizem, aquele homem voou da cama e caiu inconsciente no chão. Helena, incrédula com aquela cena, não conseguiu formular nenhuma frase coerente. Apenas pôde observar enquanto Pantaleão levantava Alex do chão e o carregava como um saco de café. Ele caminhou em direção à saída e olhou para sua mulher com olhos de demônio, que tentava se cobrir com as cobertas. Com uma voz firme e dominante ele pronunciou as palavras: "De você cuido depois", deixando Helena chocada e muito confusa. Pantaleão não era tolo. Sabia que se causasse dano a qualquer um dos dois, se meteria em grandes problemas. Então teve uma ideia. Primeiro, caminhou com o nu e inconsciente Alex em seu ombro até a casa onde sua esposa o esperava. O amarrou a uma árvore que estava no caminho e, para surpresa de Maria, entrou em sua casa. A saudou amavelmente, pegou uma tábua e um pedaço de carvão da cozinha a lenha que havia no quintal. Fez carícias no bebê e voltou com Alex. Escreveu com o carvão na tábua: "Desgraçado infiel", com a ortografia típica de um homem do campo daquela época, e a colocou ao lado de Alex. Depois se despediu de uma Maria confusa e zangada e se foi. Será que essa é a razão pela qual Pantaleão Ponce é considerado o homem mais cabra de minha família? Não. A razão é pelo que aconteceu depois. Pantaleão era um homem muito orgulhoso. Por isso não quis se separar de Helena, mas também não a perdoou. Aquela mulher partiu seu coração e isso não ficaria assim. Pantaleão, com toda a coragem do mundo, foi à casa de Alex, conquistou Maria e a levou para viver em sua casa com seu filho Victor. Alex tentou detê-lo, mas depois da segunda vez que foi enviado para dormir por um soco glorioso, parou de tentar. Dizem que o medo e a desesperação que Pantaleão provocou em Alex o fizeram ir embora. Esta história termina com um homem que conseguiu 2 esposas, teve 6 filhos, 5 com Maria e 1 com Helena, sem contar Victor, e causou a infelicidade de um homem que perdeu tudo por ser promíscuo. E assim, meus queridos, é como tenho 2 tias-avós do lado de minha mãe. Espero que tenham gostado desta história peculiar.